Análise para a gente dessa CPMI é o Paulo Alceu. Boa noite, Paulo. Boa noite, Danilo. Obrigado. Pois é, né? A Danila acabou de falar aí que isso aí pode atrapalhar o trabalho do governo junto ao Legislativo. Antes não atrapalhava, né? Quando eles entravam com pedidos de CPI, inverteu agora. Atualmente integram o poder em Brasília partidos que sempre foram protagonistas na abertura de CPIs, inclusive ações encaminhadas ao STF visando anular decisões aprovadas pela maioria no Congresso. Mas, de repente, se tornam contrários a tudo que usavam, as estratégias que utilizavam, inclusive ameaçavam. Há um grande esforço de bastidor estimulado pelo Planalto para bloquear a realização da CPMI, que está pronta para investigar de todos os lados, não apenas de um, sobre os atos condenáveis de 8 de janeiro. O mais coerente, pelo menos, imagina-se, o mais coerente seria o atual governo apoiar essa CPMI, abrindo mais uma frente para localizar o que denominaram e denominam de terroristas que atentaram contra a democracia. Mas por que todo esse esforço em não querer a CPMI? No mínimo, diante dessa reação, levantam dúvidas e suspeições. CPI, quando despenca para interesses politiqueiros, claro que perde sua isenção. Já tivemos casos bem recentes, onde o objetivo era atacar adversários, com apoio inclusive da imprensa, e não esclarecer e investigar fatos. Mas desta vez não há adversários políticos. Desta vez a meta é proteger o Brasil, é garantir a democracia, é garantir os direitos fundamentais do cidadão de bem contra extremismos e o denominado terrorismo. No mínimo, deveria haver uma união de forças pela criação da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Pois bem, já que há uma pressão do lado do governo, o caminho, de repente, mais adequado seria seguir o exemplo dos que hoje impedem a CPI dos atentados. Vocês lembram? Encaminhar uma ação ao STF. Pois é, uma ação ao STF que certamente irá apoiar. Acredito, né? Apoiar como apoiou e impôs a instalação da CPI da Covid. E sem sombra de dúvida será instalada, porque terá a anuência, é óbvio, do reeleito presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que obedeceu na época a determinação do ministro Barroso, quando da CPI da Covid. Por sinal, hoje, o ministro Gilmar Mendes determinou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que em 10 dias ele terá que se manifestar em relação à CPI também dos atos antidemocráticos da senadora Soraya Tronic. Ela entrou já no STF, porque a CPI dela acabou ficando na gaveta de Pacheco. E agora ela vê que a CPMI está tomando força, que une a Câmara e o Senado. Para o presidente Lula, órgãos competentes já estão investigando os atos de janeiro. Por isso ele é contra a CPI, que segundo ele causaria uma confusão tremenda. Pois é, para os parlamentares que assinaram a instalação da CPMI, a meta é a verdade, com transparência e total abrangência, porque tem muita coisa na sombra. Mas tem catarinense que pensa diferente. E só para relembrar, que a Danila acabou de mostrar também, vamos só colocar mais uma vez os deputados que são contra a CPMI dos atos de 8 de janeiro. A deputada Ana Paula Lima, do PT, o deputado Pedro Czai, do PT, até é justificável os dois
Os dois estão seguindo a orientação do partido deles, o PT, estão seguindo a orientação do Planalto, do presidente Lula, e são contrários à CPMI. Tudo bem, é uma orientação deles. Tanto que antes eles sempre eram a favor de abrir uma comissão de investigação, agora mudaram. Mas causa uma certa surpresa o deputado Carlos Chiodini e o deputado Valdir Cobalcini, do MDB, e no Senado a senadora Ivete Silveira, também do MDB, que não assinaram a CPMI. De repente, seria interessante eles darem uma explicação aos eleitores, aos catarinenses, num estado que tem como marca o conservadorismo e também tem como marca a transparência, enquanto a vida segue.